A ciência, uma arte caprichosa e deveras exata. Hoje falaremos daqueles que não só são reconhecidos pela sua contribuição à ciência e ao mundo, mas que são coroados como reis absolutos na ciência. Então se liga aí. Para começar a nossa lista de reis da ciência, é claro que eu preciso falar do Sir Isaac Newton, ou Isaac Newton, nascido em 4 de janeiro do ano de 1643, na cidade de Ousthorpe, e falecido em Londres no dia 20 de março de 1727. Foi um físico, astrônomo e matemático inglês. Seus trabalhos sobre a formação das 3 leis do movimento levaram à lei da gravitação universal. A composição da luz branca conduziu à moderna física óptica. Na matemática, ele lançou os fundamentos do cálculo infinitesimal, conhecido por desenvolver as famosas leis de Newton, aquelas que você estuda lá no colégio, no ensino médio, as 3 famosas leis de Newton, sendo que a primeira é a lei da inércia, ou primeira lei de Newton, que diz que todo corpo continua em seu estado de repouso ou de movimento uniforme em uma linha reta, a menos que seja forçado a mudar aquele estado por forças aplicadas sobre ele. A segunda lei, lei do princípio fundamental da dinâmica, ou segunda lei de Newton, em que a mudança de movimento é proporcional à força motora imprimida e é produzida na direção de linha reta na qual aquela força é aplicada. E por último, a terceira lei de Newton, a famosa lei da ação ou reação, diz que toda ação há sempre uma reação oposta, de igual intensidade. As ações mútuas de 2 corpos, um sobre o outro, são sempre iguais e dirigidas em sentidos opostos. Outra contribuição gerada por este incrível cientista e matemático foi a lei da gravitação universal, que afirma que a força gravitacional entre 2 corpos é diretamente proporcional à massa dos corpos e inversamente proporcional a um quadro da distância entre eles. Por meio de suas descobertas, entre suas honrarias, estava o título de cavaleiro que recebeu da Rainha Ana em 1705, sendo o primeiro cientista a receber esse título. Avançando no tempo, é claro, a gente tem que falar desse cara, até porque sem esse cara, sem dúvida, a gente estaria gravando esse vídeo no escuro. Thomas Edison, nascido em 11 de fevereiro de 1847 e falecido no dia 18 de outubro de 1931, foi um dos maiores inventores da humanidade. A sua maior invenção, é claro, foi a lâmpada elétrica. Chegou a registrar um total de 1.033 patentes. É de sua autoria a frase: um gênio se faz por 1% de inspiração e 90% de esforço, 99% de esforço. Além da lâmpada elétrica e o uso da corrente contínua, Edison ainda inventaria o fonógrafo, que depois foi aperfeiçoado por Graham Bell e Charles Taylor. Um regulador de corrente para máquinas elétricas, um distribuidor subterrâneo de energia, uma válvula que foi a precursora das válvulas de rádio, um acumulador de energia, bateria, um sistema de transmissão telegráfica de trens ou navios em movimento, cinescópio, uns aparelhos que permitiram o nascimento do cinema e muitas outras invenções. Ele ficou exatamente famoso quando travou a famosa Guerra das Correntes com o próximo mestre da ciência de nossa lista, Nikola Tesla, que nasceu em Smyrna no ano de 1856, lá na Croácia, e falecido em Nova York no ano de 1943. Foi um inventor austro-húngaro, tá? Nascido o que viria a ser a atual Croácia, e deixou importantes contribuições para o desenvolvimento das tecnologias mais importantes dos últimos séculos, como a transmissão de via rádio,
da robótica, do controle remoto, do radar, da física teórica e nuclear e da ciência computacional. Em 82, Tesla desenvolveria o princípio do campo magnético rotativo como meio de criar energia por meio da corrente alternada e projetou o primeiro motor assíncrono de campo giratório. As divergências de opinião entre Tesla e Thomas Edison sobre corrente contínua foram os motivos do desentendimento entre eles, o que geraria a famosa Guerra das Correntes. Tesla havia criado ferramentas para tornar viável o uso da corrente alternada, de uma forma tão eficiente que transmitiria energia a grandes distâncias, mais perigosa em caso de acidente. E Edison, baseando suas tecnologias na corrente contínua, era contra a corrente assassina de Tesla, como ele mencionava. E a corrente alternada de Tesla é a que hoje passa nos fios de alta tensão no planeta inteiro. E justamente por essa razão, ambos travariam a famosa Guerra das Correntes, que tinha como propósito derrubar um a tese do outro. Mas todos os dois fizeram grandes contribuições para nós, a humanidade. Então a gente não teria a luz, a lâmpada, muito menos a energia que vai para nossas casas. Outro rei, e o último da nossa lista aqui hoje, é Albert Einstein. Nascido em Ulm, na Alemanha, em 1879, falecido em Princeton, nos Estados Unidos, no ano de 1955. Foi um físico e matemático alemão que entrou para o rol dos maiores gênios da humanidade ao desenvolver a teoria da relatividade. Einstein estabeleceu várias metas e trabalhos científicos extraordinários. Um deles foi quando ele estabeleceu a relação entre massa e energia e formulou aquela que viria a ser a equação mais famosa do mundo, que é igual a mc ao quadrado, da qual era uma fórmula para a equivalência entre massa e energia e a célebre equação algébrica. Isso quer dizer que a energia é igual a massa multiplicada pela velocidade da luz ao quadrado. Recebeu o Prêmio Nobel da Física por suas descobertas sobre a lei dos efeitos fotoelétricos. Em 1939, preocupado com o desenvolvimento das armas nucleares, escreveu uma carta para Frank Roosevelt sobre o perigo da Alemanha de ter se adiantado na descoberta das possibilidades da energia nuclear. E ele tinha tanta importância que isso faria com que o chefe do Estado americano iniciasse o projeto Manhattan. E em 40, Einstein recebeu cidadania americana. 5 anos depois, já em 6 de agosto de 1955, uma bomba atômica foi lançada sobre a cidade japonesa de Hiroshima e depois, consequentemente, em Nagasaki. Fato que faria com que os cientistas se arrependessem muito, mas segundo ele, ao imaginar se Hitler pudesse adquirir uma tecnologia desta magnitude, seria uma catástrofe ainda maior. Após a Segunda Guerra Mundial, Einstein teria se reunido com outros cientistas para lutar e evitar a nova utilização da bomba nuclear ou atômica. Estabeleceu uma organização mundial de controle sobre as armas atômicas. Entre seus ensaios científicos estavam o movimento eletrodinâmico dos corpos, em 1905, teoria da relatividade, em 1916, sobre a teoria da relatividade espacial em geral, em 1921, por que a guerra, em 1933, a evolução da física, em 1938, como eu vejo o mundo, em 1949, e meus últimos anos, em 1950. E o mundo ficaria célebre, bastante impressionado, no dia 10 de novembro de 1922, durante a cerimônia da entrega do Prêmio Nobel de Física, em que Einstein estava no Japão e não pôde recebê-lo pessoalmente. Foi representado na cerimônia de entrega pelo embaixador alemão na Suíça. Em outras palavras, esses homens são gigantescos a sua contribuição. E essa contribuição é que marcaria a nossa história, a nossa vida e, sem dúvida, a nossa liberdade. Esse vídeo somou para você? Deixa o seu like, se inscreva nesse canal e ative o sininho para não perder mais nenhum. Se você acha que a gente deixou alguém de fora dessa lista, deixa aí nos comentários, tá ok? Como eu costumo dizer, tamo junto!